Olá, pessoal. Eu sou a Ana e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os estereótipos que a mulher enfrenta na vida, né? Que acaba, de alguma maneira, afetando elas, a gente, em pensar em entrar para o digital. Uma coisa que a gente tem percebido quando a gente começou a trabalhar com mulheres, né, que gostariam de migrar para o digital, a gente chama elas de especialistas, né? Então, as especialistas são aquelas mulheres que entendem muito sobre alguma área, elas não necessariamente são especializadas naquilo, mas elas entendem muito sobre uma área e gostariam de pegar esse conhecimento e transformar em um produto digital. Nesse decorrer, assim, de trabalho, a gente começou a perceber alguns estereótipos que a mulher enfrenta, né, sempre, e isso acabava afetando a questão do desenvolvimento, né, do nosso desenvolvimento no digital. Uma dessas seria a questão de que a gente precisa ser sempre perfeito em tudo, né? E, assim, muitos especialistas, inclusive eu fui uma delas, né, antes de ter essa virada de chave, assim, que a gente poderia ajudar outras mulheres a entrar para o digital. A gente, inclusive, tem um vídeo falando sobre isso, a gente pode linkar o vídeo aqui embaixo, e esse vídeo a gente trata da nossa virada de chave, que a gente chama, é nosso divisor de águas, né? Que foi quando a gente ensinava outras mulheres a divulgar o seu trabalho através das redes sociais, e nesse caminho a gente começou a perceber que elas tinham muito conhecimento, né? Só que a maior dificuldade era de que elas achavam que não tinham a capacidade de estar ali em frente às câmeras, sabe? Muita dificuldade, assim, de querer se expor, né? E um dos pensamentos era de que eu preciso ser 100% naquilo que eu faço, né? E então muitas delas tinham medo de divulgar, medo de lançar seu trabalho, né? E eu vejo que isso vem assim, é a nossa rotina, sabe? Essa questão do medo, né? De se expor, eu não sou capaz, eu não sei se eu tenho conhecimento suficiente, né? E isso acaba afetando em tudo, assim, na nossa vida. A gente fica com medo de arriscar várias coisas, né? Em questão a gente precisa ser a mulher ideal, a gente precisa estar dentro de padrões de beleza, né? A gente precisa, eu penso, primeira coisa que eu penso é, não tenho roupa para isso, sabe? Preciso me maquiar, preciso cuidar do meu cabelo, preciso não sei o que. Claro, precisamos sim, porque a questão é a nossa autoestima, a gente precisa disso também. Só que a gente não pode ficar refém a isso, né? Esse é o maior problema. Então, vocês vão ver que no início, quando a gente começou a produzir esses vídeos, né, para conversar com o nosso público, né, porque a gente pensou, ok, nós vamos ter que divulgar nosso trabalho, a gente vai ter que fazer live, vamos ter que conversar, né, ter esse canal, assim, de comunicação, né. E aí, o primeiro vídeo que a gente fez foi super, assim, tipo, vamos arriscar, vamos fazer. E aí colocamos uma mesa, assim, do lado de fora da minha sacada, que tinha muitas plantas, né? Então, vamos ver se isso aqui vira um estúdio. E eu não pensei muito, vou me arrumar, vou maquiagem, né? Eu quero fazer o vídeo. Eu estava tão empolgada em fazer o vídeo. E eu não tinha percebido que eu estava com, sei lá, uma unha de cabelo branco, sabe? E aí fiz o vídeo, enfim, aí botamos o vídeo a rodar, e aí chegou uma pessoa e disse assim pra mim, quando tu for fazer os vídeos, tu precisa pintar o cabelo. Pinta o cabelo, não deixa o cabelo branco, né? Faz uma maquiagem, né? Se arruma. E aí eu fiquei assim, tipo, puxa, eu tava tão, sabe, sei lá, aquilo mexeu comigo de uma certa forma, sabe? Porque eu pensei, nossa, eu falei tanta coisa nesse vídeo e a pessoa ficou pensando por que ela não tá de maquiagem, por que ela não pintou o cabelo, sabe, tipo, e aquilo mexeu comigo. E a partir daquele momento eu comecei a criar todos os vídeos que eu fazia, porque era mais eu que aparecia, né, nos nossos primeiros vídeos,
eu comecei a agir como se fosse apresentadora de telejornal, assim, né? Então era maquiagem, eu comprei horrores de roupa. Toda vez que eu ia fazer um vídeo, eu ia lá, vou lavar meu cabelo, vou arrumar meu cabelo. Eu ficava assim, para fazer um vídeo de 16 minutos, era 2 horas de produção, sabe? E aquilo, com o passar do tempo, foi me cansando, porque eu vi que não era eu, né? E aí acabou que eu até conversei com a Laura, né, a minha sócia, e a gente percebeu que eu não sei se eu vou continuar, não sei se eu vou conseguir continuar dessa forma. E aí, quando a gente começou a gente deu um parão, assim, a gente parou, né, de produzir os vídeos, e aí a gente começou a trabalhar com essas especialistas, e aí foi que eu percebi que, cara, a gente não precisa nada disso, sabe? Por que eu estava tentando ser aquela 100% perfeita, tentando mostrar uma coisa que não sou eu, né? Isso não estava me trazendo retorno nenhum, e muito menos não estava dando certo e não estava confortável para mim, né? Então, por quê? Porque eu me coloquei num estereótipo que não existe para mim, sabe? Que para mim não agregou em nada. Então, assim, a gente tem que pensar e se permitir, sabe? E mudar isso, né? Porque só assim a gente consegue arriscar. E um outro estereótipo que a gente percebe, e eu tenho muito disso, e eu tenho que trabalhar isso, que é mulher não entende de tecnologia, sabe? E a gente se coloca nessa posição. É a gente que se coloca nessa posição. Porque eu sempre falava assim, Laura, faz aí pra mim, porque tu é mais inteligente, tu entende mais do que eu, sabe? Ou, eu vou pedir pro meu irmão fazer, porque ele é da tecnologia, sabe? Então a gente começa a se colocar numa caixinha, sabe? E acaba não aprendendo a fazer as coisas. Então, assim, e a gente tá num mundo tão louco da questão da tecnologia. Muitas aqui têm filhos e os filhos já nascem com o celular na mão praticamente, sabe? E eu acho que a gente está perdendo muito controle a gente está perdendo o controle de muita coisa justamente por ter essa coisa de eu não sei, não vou aprender, né? Então, assim, a gente precisa saber, nem que seja um mínimo, né? Porque a gente precisa saber onde nossos filhos estão, né? Nesse mundo tecnológico, por exemplo. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo. A gente precisa acompanhar, né? A gente precisa crescer junto, né? Ou senão a gente fica para trás, né? Então a gente perde controle de muita coisa. Então, por que não aprender essa tecnologia para nós mesmos, para o nosso crescimento, desenvolvimento, para trabalhar a nossa carreira, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, sabe? Porque essa história de mulher não entende de tecnologia, quem se colocou lá nessa posição foi nós mesmas, justamente por isso. Não sei, não entendo, não quero saber, né? A gente acaba fechando os olhos para muita coisa, né? Uma coisa que faz muito assim, eu acho que a gente dá muita importância na real, né? Seria a questão de exposição. Né? A gente tem muito medo de se expor por questão de julgamento, né? Por questão de o que as pessoas vão falar, pensar sobre mim, né? Então a gente tem muito medo da exposição, né? Porque a gente foi criada realmente para não se destacar, né? Então a gente não pode se exibir, a gente não pode falar demais, a gente tem que né, tá ali num estereótipo, numa posição em que tu nunca pode ser mais, né, tu nunca pode mostrar mais. Então, isso acaba interferindo muito, principalmente quando a gente vai trabalhar no digital, né, porque a gente tem muito medo dessa exposição, desse julgamento, né. E uma bandeira que a gente começou a levantar para essas especialistas que pensavam assim essas pessoas que te julgam, essas pessoas que falam de você, essas pessoas que tu tem tanto medo do que elas pensam, elas pagam as tuas contas? Elas pagam os teus boletos? Elas estão lá quando você fica doente, não vai trabalhar e não recebe por isso? Né? Elas estão lá no momento que você mais precisa? Acredito que não.
né? Então é uma ou duas ali que estão ali junto com você, e o resto tu nem ouve falar, né? Então, assim, essa começou a ser a minha visão também, né? Enquanto essas pessoas não estiverem ali por mim, né, desculpa, mas eu não vou dar ibope para elas, eu não vou dar essa, né? E o mais triste de tudo isso é ver mulher julgando mulher. Porque a gente é tão, assim, que a gente já nasceu para cuidar do mundo, para dar conta de tudo, para cuidar de todo mundo, né, a gente tem aquela coisa de abraçar o mundo, né? E quando chega um momento de que a gente vê uma mulher em destaque, a gente vai lá e julga ela, né? Fala mal do cabelo, fala mal, né? Então, assim, do corpo, né? E eu acho que a gente é muito inteligente para estar no meio dessas, sabe? Dessas picuinhas, desses comentários, né? Eu acho que a gente não está rebaixando a outra pessoa, a gente está rebaixando a nós mesmas, sabe? Porque a gente tem uma capacidade assim, tão forte, tão grande, que acho que se a mulher soubesse disso, esse mundo não estava nesse caos que está hoje, né? Porque eu acredito que 70% da política mundial, se fosse feminina, não estaríamos em guerra, não estaríamos, sabe, com tanta fome nesse mundo, né? Então, assim, justamente porque a gente não tem a gente não se acha capaz, e quando a gente vê outra pessoa, a gente acaba rebaixando ela, isso tornou o mundo que a gente é hoje, sabe? Então a gente cara, a gente é mãe, a gente é filha, a gente tem tanto, né? Então eu acho que a gente pode começar a apoiar mais umas às outras, né? Então essa história de a mulher tem que ser discreta, a mulher tem que ser assim, tem que ser assado, não pode se expor, né? Não, a mulher ela pode fazer o que ela quer, ela pode sim né, ir atrás daquilo que ela quer, ela pode sim ter voz, né? Então através do digital a gente vai trabalhar muito isso, né? A gente quer realmente mudar muito esse estereótipo. A gente, por consequência disso, a gente tem muito medo de empreender, né? De ter. Isso está mudando muito hoje em dia. Isso está mudando muito hoje em dia, até porque a mulher está precisando entrar no mercado de trabalho para ajudar a questão de dentro de casa, né, a questão do dinheiro, enfim, né, isso está mudando bastante. A gente pode também pensar que a gente tem outras maneiras de utilizar o nosso conhecimento e empreender de uma forma mais leve, sabe? E isso o digital realmente trouxe essa leveza, sabe, para a nossa carreira, traz essa leveza para a nossa carreira. Não que a gente não vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito mais estruturada, organizada, em que a gente vai ter mais tempo para a gente, sabe? E aqui eu não estou falando ter mais tempo para a gente e lavar louça, não, sabe? Não é ter tempo para a gente ir lá limpar a casa, não, eu estou falando para ter tempo real para nós, sabe? A gente mudar essa mentalidade, começar a pensar que trabalho é dividido e lucro é multiplicado, né? Então, a gente precisa, sim, dividir as tarefas, a gente precisa, sim, reorganizar a nossa vida em casa, né? A ensinar as pessoas de que eu não moro sozinha nessa casa, vocês também moram comigo, então todo mundo tem que ter suas tarefas, para que isso todo mundo ganha, sabe? Assim a gente vai ter tempo mais de qualidade, né? Então isso a gente quer dar abrir essa primeira porta para as mulheres mudar essa concepção de pensamento através do digital, né? Então ela pode sim ter tempo para ela, né? E mudar toda essa estrutura de pensamento, né? Então é uma forma que é a nossa bandeira também que a gente está levantando, né, para que isso aconteça, né? Que a ferramenta que a gente encontrou foi essa, né, através do digital, para mudar essa estrutura, né, de pensamento. E mulher no digital não é só para ser blogueirinha,
né? A gente não precisa ficar o tempo todo falando só sobre beleza, sobre moda, sobre maternidade, não. A mulher, ela pode, qualquer área, transformar o seu conhecimento em um produto digital, né? Qualquer área. Você só precisa saber, entender sobre alguma coisa, sobre alguma área, e aí você consegue transformar isso em um produto digital. Então é outro estereótipo que a gente quer quebrar, que mulher não precisa estar lá falando só sobre beleza, sobre saúde, sobre cabelo, sobre moda, sobre... Não, sabe? Tipo, essa história de que homem brinca de carrinho e mulher brinca de boneca, aqui não existe. Né? Então, a gente... Vamos botar os pingos nos is, né? A mulher, se ela é especialista em alguma coisa, se ela entende sobre alguma coisa, ela pode sim transformar isso num produto digital. Né? Então, assim, essa é a magia que a gente quer passar. Magia entre aspas, né? Porque parece uma coisa mágica, inatingível. Esse é o nosso objetivo, esse é o nossa meta, né? De que, através do que a gente faz, do nosso trabalho, a gente mostrar para essas mulheres que a gente pode mudar totalmente, estruturar totalmente a nossa rotina, né? E mudar a visão de vida também, né? Então, assim... o mercado digital está sendo uma oportunidade histórica, né? E assim, tem lugar para todo mundo, né? Então, porque você precisa perceber, entender que você é a única naquilo. Você não é a única naquilo que faz, mas você é a única que faz as coisas acontecer da sua forma, né? Então você tem o seu método, você tem sua forma de explicar, você tem o seu carinho naquilo que você faz, né? Então isso ninguém consegue copiar, né? Então essa nosso lema, nosso trabalho, né? E seguem a gente aqui, né, nesse canal, que a gente vai falar sobre muitas coisas, né, não só sobre o digital, mas sobre tudo que envolve a rotina de nós mulheres, né, e como que o digital pode estar mudando isso, né. Então, porque o digital foi a porta que a gente está abrindo para que a gente consiga mudar todos esses pensamentos, né, esses estereótipos, né, então vamos lá juntas, né, que juntas nós somos mais fortes. Tudo bem? Então vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.